Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e eu começo hoje a trabalhar um conceito muito importante que genericamente é equivocado. O conceito de internet, que não é a rede mundial de computadores. Vamos lá que você vai entender. Olá, como disse, sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática, e as bancas organizadoras elas têm o hábito de abordar conceito de internet, intranet, extranet, Ethernet, e essas palavras elas são muito próximas e geram muita confusão em prova. E as próximas aulas eu vou desenvolver o conceito de internet, os serviços de internet, intranet, extranet, VPN, tunelamento, conceitos que pelo menos de internet, intranet ou VPN hoje em dia, a gente ouve falar o tempo todo, mas nem sempre um conceito do mercado é um conceito aceito em concurso público, aceito em prova. Começando pelo conceito de internet. A coisa mais comum do mundo é a gente ouvir que a internet, World Wide Web, né, a rede mundial de computadores. E esse conceito, tanto tecnicamente quanto para concurso público, está completamente equivocado. Porque a internet, ela não se caracteriza por ser uma rede. Hoje eu vou resolver nessa aula, no final, uma questão, vou espelhar aqui a plataforma do QConcursos, e você vai perceber que esse conceito generalista está equivocado. A internet ela se caracteriza como um conjunto de redes. E esse conjunto, não tem Thanos dominando toda a internet mundial, se ele desligar o servidor cai tudo. Porque conceitualmente, se você tem uma única rede, você tem um servidor central. Nas aulas de redes nós vamos aprofundar esse conceito. Portanto, se o conceito de rede é o conceito em que você parte da premissa de que você tem um servidor central, então esse é o problema, né? Não existe conceitualmente um servidor central. Então vamos para uma definição que eu deixei aqui no material que você tem disponível, que é uma definição aceita tecnicamente para concursos. A internet se caracteriza por ser um conjunto de redes interligadas que compartilham serviços utilizando protocolos específicos, e esse conjunto de redes intercalado, né, por hiperconexões de Ethernet, um conceito que a gente vai trabalhar em protocolos, caracteriza o alcance, o escopo mundial global da internet, né? Então, por exemplo, na tua casa você tem um roteador, você tem 1, 2, 3 computadores, roteador cabeado, ou roteador Wi-Fi. Aqui na minha casa é híbrido, né? Eu tenho que cabear para fazer live ao vivo, para ter transmissão sem falha, e eu tenho Wi-Fi também para o uso de smartphone, notebook e tudo mais. Então não importa se é híbrida, não importa se é cabeada e Wi-Fi, não importa se ela chega cabeada da empresa que te fornece banda larga e depois você joga Wi-Fi, essa é a definição do conjunto de redes que forma a internet. Vamos para um exemplo bem simples. Alguém acessa Facebook ainda hoje em dia? Enfim, Facebook continua sendo a maior rede social da internet mundial. Então você está na tua casa, por exemplo, em Porto Alegre, e aí você tem a sua rede local. Então você tem sua LAN, você tem seu roteador, você tem seu switch, você tem ali sua internet caseira, sua local area network. E aí você vai acessar o Facebook. E os servidores do Facebook, eles ficam lá na gringa, lá na América, lá em Palo Alto, na Califórnia. Então, como é possível essa relação, né? Como é possível você conectar duas redes distintas? Tem um conceito de cabeamentos de longa distância chamada backbones, que é a espinha dorsal na internet, que também a gente vai trabalhar, que permite, através de várias hiperconexões, uma rede local no Brasil acessar uma rede local na gringa para você acessar um serviço através de backbones, de cabeamentos mundiais. A internet mundial é cabeada, cabos que atravessam continentes. E essas duas palavrinhas que eu deixei aqui sublinhada na definição inicial, serviço e protocolo, ela determina, estabelece como que funciona a internet, né? E aí os serviços eu até detalhei aqui,
Daqui a pouquinho eu vou passar por eles, mas vamos para os protocolos. É incrível como o protocolo ele não tem muita importância no uso da internet prática. Eu fui servidor público por 13 anos, quase 14 anos. Eu trabalhei na gestão de políticas públicas na educação, né, criação de políticas públicas. E nesse trabalho, no meu, né, de fomento de política pública, eu tive, né, teve informática na minha prova, teve questões, inclusive questões de protocolos, mas olha, eu confesso, em nenhum momento foi fundamental eu saber qual era o protocolo de e-mail, qual era o protocolo de navegação para minha atividade profissional. Portanto, não existe uma relação direta entre os temas que caem em concurso e aquilo que você vai na prática executar e trabalhar. Deveria ser, o mundo perfeito deveria ser. E protocolo é curioso, porque teria lógica cair em TI, né? Teria lógica cair em provas específicas de informática, mas cai em tudo que é lugar. Então, o que são os protocolos? Protocolos caracterizam-se como a forma que cada serviço da internet envia e recebe informações. E essa forma que cada serviço da internet envia e recebe informações caracteriza-se como protocolo. Cada serviço da internet tem protocolos distintos. Para a gente ficar apenas em alguns exemplos de temas que vão ser desenvolvidos em aulas posteriores, quando você tem o serviço de hipertexto, que é o serviço, desculpe, que é o serviço de navegação, você tem os protocolos HTTP, visível para terceiros, e o HTTPS, que não é visível para terceiros. Quando você vai fazer download e upload, o protocolo FTP. Quando você tem um e-mail, os protocolos de e-mail, SMTP, POP3, IMAP4 e assim por diante. Então, numa definição importante e inicial, os protocolos se caracterizam por serem formas que os serviços da internet compartilham conteúdo, enviam e recebem conteúdo. Você está aqui na plataforma do QConcursos, dentro da sua mesa de estudos, do seu curso, da sua assinatura, da questão que você pesquisou, e você está assistindo uma aula por streaming, né? Então, existe um protocolo, que é o protocolo UDP, que possibilita você visualizar áudio e vídeo. Então, se não tiver protocolo, não tem transmissão de dados. Se não tiver transmissão de dados, você não tem navegação. Então, existem inúmeros serviços que eu posso utilizar na internet, né? Mas o importante é a gente saber qual é o limite, né? Uma das coisas fundamentais, e aí aproveitando o tópico da questão para aprofundar, é você saber qual é o limite de abordagem dos conceitos, e esses serviços que eu vou apresentar aqui são os serviços que fundamentalmente caem em prova. O serviço de hipertexto é o serviço de navegação em sites, você navegar através de hiperlinks, e através de hiperlinks você abrir outras páginas, e através de outras páginas você criar um canal, um caminho de navegabilidade. Ou seja, navegar na internet, né? Existem protocolos específicos, HTTP, HTTPS. Serviço de correio eletrônico autoexplicativo é o serviço de e-mail, um dos serviços primários da internet, né? Quando a internet se torna pública, eu já vou ter que falar da evolução da internet, porque a FGV, a FCC tem um hábito de abordar isso. A primeira transmissão pública de internet foi dos Estados Unidos para a Noruega, não me pergunte por que Noruega, e foi o envio de um e-mail. Portanto, o serviço de correio eletrônico é o serviço de e-mail, que é um dos primeiros serviços que se popularizam quando você tem a internet massificada para as pessoas físicas e jurídicas. O serviço de cloud computing, que é muito importante hoje, mas não necessariamente é algo novo, né? Então, hoje em dia, nós temos por hábito deixar nossos dados na nuvem, né, nos servidores das grandes empresas, das big techs da internet. E o serviço cloud computing ele permite armazenamento, que é cloud storage, se ela tem uma conta no Google Drive e você armazenar fotos e documentos no Google Drive, mas ele permite também edição. E os dois melhores exemplos de edição, inclusive a gente tem aulas sobre isso, é o Google Docs e o Office 365, entre N outros exemplos, né? Então o Office 365 e o Google Docs são os melhores exemplos do mundo de que você consegue editar sem ter nenhum aplicativo de criação de texto, planilha e apresentações no seu computador.
E permite você, além de editar conteúdo e além de salvar conteúdo, de armazenar conteúdo, você gerar conteúdo. A edição não é a mesma coisa que a criação de um arquivo. Então, eu posso, por exemplo, abrir uma planilha no Google, trabalhar a planilha lá com os meus dados de gastos mensais e não gerar arquivo. Então eu estou editando, mas eu não estou criando conteúdo. Então o serviço de cloud computing ele é um serviço em que nós utilizamos absurdamente, até porque tem um capítulo inteiro de curso, né, que a gente grava aulas de cloud, até porque hoje em dia nós temos o hábito de acessar a internet de múltiplos pontos, né? O serviço de transferência de dados é o serviço de download e upload, o que também a gente faz o tempo todo. Utiliza o protocolo FTP. Vamos voltar um pouquinho para cloud computing. Estou falando de protocolo, né? Estou dando exemplos de protocolos e você percebeu que eu não dei exemplo de protocolo de cloud. E cloud é um meio. Através do cloud você pode acessar e-mail, através do cloud você pode fazer download, através do cloud você pode ter serviço de áudio e vídeo. Portanto, o cloud é mais que um serviço. É um meio em que você utiliza a internet, por isso que ele permite que dentro das aplicações cloud você tenha todos os protocolos. O serviço de transferência de dados, serviço de upload, enviar conteúdo e download, receber conteúdo, utiliza o protocolo FTP. Um protocolo que cai em prova e como ele é um pouco técnico, tem que ficar atento com ele, aprofundaremos nas próximas aulas. E o serviço que já foi mais utilizado pelas pessoas físicas, hoje ele é bastante utilizado no meio corporativo de serviço público, é o serviço de voz por IP. O serviço de voz por IP é o protocolo VoIP, né? E ele é o Skype. Então as pessoas utilizavam telefone fixo, ligação para telefone celular. Hoje, pela facilidade do WhatsApp, por exemplo, pouca gente utiliza a ligação telefônica convencional. E você paga tarifa, né? Quando você liga para um celular, quando você liga para um telefone fixo de uma empresa, por exemplo. E o Skype você deposita, até hoje esse serviço, né? Você deposita um dinheiro, cartão de crédito, Pix, e ele permite que você utilize esse crédito para ligações telefônicas via internet, que é muito mais barato do que você fazer um interurbano, por exemplo. Então o serviço de voz por IP utiliza o protocolo VoIP, tá aí, tem o All VoIP, Skype, que são os mais conhecidos. Teve uma questão da FGV, há uns 3, 4 anos atrás, que falava de fases da internet, história da internet. E depois que essa questão caiu, ela caiu em outras provas. Então, vamos lá, né? Vamos entender o que é isso. A internet, ela nasce através da ARPANET, lá no final da Segunda Guerra Mundial, quando começa a disputa entre Estados Unidos e União Soviética de hegemonia mundial. Os Estados Unidos montam uma rede física em todo o território americano para a comunicação das Forças Armadas, e aí é a pré-história da internet. E então nós temos uma primeira fase, né, que é uma fase que começa ali da internet restrita, e essa fase restrita ela tem 3 etapas, né? Então essa fase restrita ao uso militar, que eu acabei de falar para você, é do pós-guerra ali, finalzinho dos anos 40, início dos anos 50. E depois, essa estrutura feita, percebeu-se que ela era muito útil para a transmissão de dados. E, inicialmente, ela foi criada por fins de privacidade. Porque, afinal de contas, você deve ter assistido o filme chamado O Jogo da Imitação. Se não assistiu, assista. Que conta a história do Alan Turing, um dos pais da internet, que descobriu a decodificação dos códigos criptográficos nazistas. Isso ajudou os aliados a derrotarem o nazismo. É um filme com o ator que faz o Doutor Estranho da Marvel, não sei o nome dele, e conta essa história. Então, justamente por essas questões, que eles resolveram criar uma comunicação cabeada e controlada, e não uma comunicação via rádio, por exemplo, né? E perceberam que era muito útil, e ao ser útil, ainda na fase restrita, abriram para o uso acadêmico das universidades norte-americanas. Mas ainda restrita essas 2 áreas, né? Ou o uso militar, ou o uso acadêmico. E aí, dentro ainda ali dos anos 50,
finalzinho dos anos 50, numa década inteira, os Estados Unidos mantêm o monopólio desse uso, só que eles começam a entender que é importante você puxar cabo para todos os continentes, e quando eu falo puxar cabo, até hoje assim, literalmente, a internet é física, a internet online é a internet que a gente tem no café, no órgão público, em casa, mas a internet com escopo mundial, ela tem cabos, né, que atravessam os oceanos, que são as backbones. Então eles puxaram cabo para a Europa, e aí, antes de começar a puxar cabo para a Europa, eles abriram para as empresas norte-americanas de tecnologia da informação, situadas ali em uma cidade chamada Palo Alto, na Califórnia, onde existe o Vale do Silício, que, se não todas, a maioria das big techs, das grandes empresas de informática, até hoje estão lá, né, de tecnologia. E aí, no início dos anos 60, com esses cabos que eu comentei com você, nós entramos na fase pública da internet através de uma transmissão de e-mail entre os Estados Unidos e a Noruega, utilizando um cabeamento. Foi para lá. E no Brasil? No Brasil, a internet ela se populariza nos anos 90. Ela já estava aqui, já existia, mas o cidadão comum e as empresas, que não são grandes empresas governamentais ou multinacionais, começam a ter internet cabeada, dial-up, lenta pra cacete, nos anos 90. Nos anos 90, eu estava saindo da faculdade e tive meu primeiro computador, meu primeiro fax modem, etc e tal. Então tem esse lapso aí de 30 anos da internet começar a se popularizar no Brasil. Hoje, né, esse tempo de retorno é cada vez menor. Pois bem, como que essa definição de internet cai em prova? Vamos aproveitar que nós estamos na plataforma do QConcursos para espelhar para você, né, a plataforma para poder trabalhar as questõezinhas. Vamos lá. Pois bem, é uma questãozinha de 2024 para administrador, e aí ela é uma questão de uma banca FAO, né? Uma banca bem parecida com a FGV, só para a gente ter referência. Uma questão diz, considere as seguintes afirmações, a gente analisa a afirmação e para ganhar tempo, a gente já indica a alternativa correta ou incorreta. A internet é composta por milhões de redes públicas e privadas que utilizam diversos protocolos de comunicação para se comunicar e compartilhar dados. Em outras palavras, é a ruptura, como eu falei no início da aula, do conceito que a internet é a rede mundial de computadores, e não é. A internet é uma conexão de inúmeras redes. Então, a internet é composta por milhões de redes, tanto internets quanto redes privadas intranets, que utilizam diversos protocolos de comunicação para se comunicar, conectar e compartilhar dados. Em outras palavras, a internet é um conjunto de redes, sim, públicas e privadas, que utilizam através de vários serviços, vários protocolos. Então essa primeira afirmação é uma excelente afirmação que, em outras palavras, interpretação de texto é tudo para concurso, diz aquilo que eu disse no começo sobre conceito de internet. Não é a rede mundial de computadores. Então, primeira afirmação corretíssima, né? Segunda, internet é uma rede global de computador. É interessante essa, né? A primeira, ela fala milhões de redes públicas e privadas. Perfeito, tá correto. Mas olha a segunda. A internet é uma rede global. É uma rede global de computadores interconectados que permite a troca de informações e comunicações entre usuários em todo o mundo. Em tese, essas duas aqui seriam uma contraditória à outra, né? Porque, afinal de contas, uma diz que é milhões de redes, a outra é uma única rede. Mas é o conceito de que várias redes interconectadas formam uma rede. E eles entendem como correto. Mesmo que, na minha humilde opinião, tenha contradição entre a primeira e a segunda. 3. Os dispositivos utilizados na internet devem ser produzidos pelo mesmo... Claro que não, né? Hoje nós utilizamos, então, eles consideram 1 e 2, o que é, na minha opinião, um pouco contraditório, que está dizendo uma coisa que outra, mas é um conceito generalista, né? E a 3 está erradíssima, porque se você olhar agora para o seu computador, para o seu notebook, tem N fabricantes, né? Para o seu iPhone, para o seu smartphone com Android. Então, um percentual de erros menor do que 25%, um percentual de erro pequeno, né? Mas tem essa enorme contradição, né? Se você for muito literal, se você trabalhar com a literalidade do termo,
primeira e a segunda afirmações se contradizem. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência. Estamos com você até a aprovação.